seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é domingo, estamos no 29º domingo do tempo comum. E o nosso Evangelho é de Marcos, capítulo 10, versículos do 35 ao 45. E no Evangelho de hoje nós vemos um diálogo de Jesus com seus discípulos, dois deles, que foi realmente inusitado, porque esses dois discípulos de Jesus chegam no seu mestre, não apenas pedindo a ele, mas de alguma forma impondo a Jesus, querendo impor a Jesus algo que era a vontade deles. Eles chegam já para Jesus no início do diálogo dizendo: Mestre, queremos que faça o que vamos pedir, queremos que faça o que nós vamos lhe dizer. Dessa forma já estavam colocando Jesus sob essa condição de que Jesus deveria fazer aquilo que era a vontade deles. Isso inverte completamente o papel do discipulado, porque o discípulo é aquele que faz a vontade do mestre e não o contrário. E ainda mais diante desse pedido que era que no reino celeste queriam que ficassem sentados, um à sua direita e o outro à sua esquerda, buscando um lugar de honra, demonstrando nenhuma humildade por parte deles e, pelo contrário, buscando uma ação e um modo de pensar, um jeito de querer ser exatamente igual àquilo que nós temos no nosso mundo, na nossa sociedade, onde se valoriza o poder. E um poder que muitas vezes é valorizado não porque a pessoa em si tenha esse poder, mas porque está ao lado, tem o apoio de alguma outra pessoa que seja poderosa, seja alguém com um poder por ser famoso, por ter dinheiro, por ter algum cargo de autoridade, etc. E dessa forma as pessoas vão compreendendo no nosso mundo que o poder é algo realmente importante. E naquele tempo não era diferente, e é exatamente por causa disso que esses discípulos do Senhor se apresentam a Ele querendo fazer esta imposição, que não era um pedido, como eu já havia falado anteriormente. Mas Jesus começa a ensinar-lhes algo que é realmente importante, e não era apenas para eles, mas é importantíssimo também para nós. Jesus começa a dizer que eles não deveriam pensar daquela forma, porque assim pensava, a sociedade continua pensando, e Jesus fala sobre os chefes das nações que oprimiam e tiranizavam as nações justamente por causa do poder. E Jesus começa a mostrar aquilo que ele vai mostrar durante toda a sua vida, que o verdadeiro poder não está em dominar, ou o verdadeiro poder não está em oprimir, em tiranizar. O verdadeiro poder está exatamente no sentido contrário de tudo isso, que é o serviço humilde à pessoa que necessita. Então Jesus começa a fazer uma mudança completa de paradigma para que os seus discípulos pudessem compreender que o caminho que eles deveriam buscar era justamente o mesmo caminho que o Cristo, enquanto mestre, estava trilhando, e que ele declara nesse evangelho de hoje dizendo que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Um Cristo, um Deus presente no nosso meio, que não vem para exercer um poder de uma autoridade dominadora, opressora, destruidora, como é o tipo de poder que se encontra muitas vezes, ou melhor, a grande maioria das vezes, na nossa sociedade. Mas ele começa a ensinar os seus discípulos que o verdadeiro poder que deveria ser exercido era justamente este, do serviço e da disponibilidade, como ele, Filho de Deus, Deus em pessoa presente no nosso mundo, estava fazendo. E é assim que nós devemos também procurar, queridos irmãos e irmãs, o nosso caminho. Não um caminho de opressão, de querer ser grande, de querer ser melhor do que os outros, de querer ter poder, de querer dominar, mas ter uma humildade muito presente no nosso coração para compreendermos o quanto é necessário servir. E é isso que nos faz grande. Jesus dizia que aquele que quiser ser o primeiro tem que ser o último, e aquele que é Senhor precisa servir. Por isso,
Peçamos ao Senhor Jesus que abra o nosso coração para essa realidade, para não cairmos nessas armadilhas da nossa sociedade que acaba levando tantas pessoas à tristeza, à opressão, à servidão, porque pensam sempre que tem que ser os melhores, que tem que ser os mais importantes, que tem que ser os mais poderosos, os mais ricos, os mais famosos. Não é nada disso. O nosso caminho é um caminho de simplicidade que dá uma felicidade inigualável. O nosso caminho é um caminho de um serviço com tranquilidade, com humildade, que nos faz certamente não apenas servidores dos nossos semelhantes, mas servidor de Deus acima de qualquer outra coisa. Isso não apenas é capaz de nos gerar uma felicidade nesse mundo, como certamente haverá de abrir-nos um dia as portas do reino dos céus. Peçamos ao Senhor, portanto, isso, que nos dê a humildade para amar e para servir. E que Deus derrame sobre todos nós a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.